20 anos no ano que vem, o nosso grupo de pesquisa do LabJOR, da Unicamp. Foi um grupo criado junto com a professora Helenise Cristina Pires de Andrade, que foi professora da Universidade Feira de Santana, e que acabou de falecer há pouco tempo também, então a gente também, de alguma maneira, homenageia ela e agradece, porque multitão, proliferartes, subvertendo ciências, educações, comunicações, esse nome cheio de dobrinhas, assim, foi uma criação conjunta com ela. E a gente tem uma alegria imensa de te convidar aqui, Juliana, porque tem nos interessado muito pensar essa relação entre a filosofia e as questões ambientais, e a Juliana tem um trabalho particularmente importante nessa área. A gente convidou a Juliana, especialmente porque a gente está estudando o livro dela, Cosmopolítica dos Animais, um livro que já foi lançado em espanhol também, não sei se mais línguas, aí a Juliana nos conta, né, pela editora Cactus, e esse aqui é pela editora N-1, um livro que eu li logo que foi lançado, e agora a gente está relendo no grupo, assim, com um encontro muito importante com um trabalho que resultou da tese de doutorado da Juliana, defendida na PUC do Rio, sob orientação da professora Débora Danowski, um trabalho que tem uma relevância assim, absurda para a gente pensar esses temas ligados ao antropoceno, ao capitaloceno, ao plantationoceno, e a maneira como a Juliana se engaja numa defesa de que os animais, mais que humanos, participam da política. Então, acho que isso eu queria começar colocando essa perspectiva de uma filósofa, né, como isso fica forte para a gente, assim, de alguém que escreve desde um lugar de defesa, né, de defesa da vida, né, assim, porque também defender que os animais têm uma política e que essa política é uma cosmopolítica, é uma política que não é exclusiva desses animais mais que humanos, mas é uma política que diz respeito à vida e aos viventes, né, assim, vai produzindo muitos efeitos nos nossos corpos, né, assim, nas nossas maneiras de ler, de pensar, de criar. Então, eu queria agradecer muito essa possibilidade, e queria agradecer também a Juliana o convite que ela nos faz, porque esses movimentos requerem uma abordagem ontoepistemológica ou abordagens ontoepistemológicas muito distintas, né, assim, e a gente vai entrando em contato com as maneiras como a Juliana foi encontrando possibilidades de exercitar isso na prática da escrita filosófica. E queria também agradecer porque o convite diz respeito também a acompanhar a Juliana, que gosta de conversar. A gente tem assistido muitas entrevistas, muitos vídeos, né? Alguém que também tem uma habilidade incrível de se abrir aos encontros, né, ao inesperado do encontro, e a produzir relações inusitadas, assim, que surgem a partir de ideias, de provocações. Então, a gente também te convidou porque é muito gostoso te ouvir conversar, e por isso a gente queria poder compartilhar um pouco também desse movimento, né. E aí eu queria começar dizendo e fazendo uma pergunta, porque não, antes de fazer pergunta, eu vou abrir para o grupo se apresentar, Juliana, assim, rapidinho, assim, para você poder conhecer um pouquinho de cada um. O grupo, então, está aqui no LabJOR da Unicamp, está completando quase 20 anos, e nos últimos anos, particularmente, nos últimos 10 anos, a gente tem se aproximado muito desses estudos que, de alguma maneira, têm essas preocupações multiespécies e que vão tentando se inventar na relação com plantas, com fungos, com ovelhas, com sapos, vírus, vários seres que estão pedindo, né, assim, para nós a cada vez mais uma presença e um engajamento com seus modos de existir, assim, mais efetivos no campo da comunicação. E a gente tem se aproximado de uma ideia de que comunicar é perceber fazer floresta, perceber fazer mato, e que isso nos mobiliza a questionar muito as lógicas da comunicação, e por isso também a alegria de ter você junto, porque a gente sente muitas ressonâncias, e a gente também quer poder compartilhar dúvidas, porque nós somos de várias áreas diferentes,
Não temos nenhum filósofo no grupo, né? Somos da biologia, da educação, da antropologia, do jornalismo, das artes, do teatro, do cinema, né? Assim, da performance, mas não temos uma formação direta em filosofia, então tem um arriscar-se também muito, muito forte, né? Assim, e a gente agradece pela possibilidade de ter você junto. E aí eu queria primeiro abrir para todo mundo fazer uma breve apresentação para a Juliana poder conhecer. Tem duas pessoas que estão sem vídeo e sem áudio, que é a Larissa e a Jimena, então a gente já não vai passar pela apresentação delas, mas depois, se elas quiserem, podem escrever aqui do lado para a Juliana, que ela consegue ler as mensagens, tá? E aí vamos começar aqui pela Mariana. Bom, olá, boa tarde, Juliana, bem animada aí para a tarde de hoje. Eu falo de Ubatuba, eu falo que eu sou uma artista multimídia, engajada em multiespécies. Acabei de defender a dissertação de mestrado com a orientação da Suzana, com o título Corpo Linha Selvagem, um modo de fiar com uma terra viva. E aí foi uma dissertação feita a muitas mãos, muitas patas, muitos pés de algodão, ovelhas e cabelos de fêmeas humanas e muitas linhas e muitos fios. Sou do campo da performance, vídeo, fotografia. E eu acho que é isso um pouquinho. Obrigada aí. Agradeço muito. Deixa eu só abrir a porta para o gato. Tá bom. Eu não aguento uma porta fechada. Ai, meu Deus. Vamos, bebê, vem. Vem, passear. Mas aí depois agora você... Pronto. É porque ele diz que quer ficar aqui. Aí chega na hora... Às vezes ele fica, mas aí tem vezes que chega na hora, dá 15 minutos ele quer ir embora. Fazer outras coisas. Obrigada. Mas muito obrigada, Mariana, pela apresentação. Eu fiquei muito interessada na sua tese. Eu adoro essa ideia da tessitura. Obrigada, Mariana, também. Olha, a Jimena e a Larissa escreveram aqui do lado, Ju, você pode acompanhar aqui. Tiago, quer se apresentar? Pode ser. Minha internet está caindo um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Juliana. Meu nome é Tiago, eu sou biólogo, pedagogo de formação inicial, depois fui para educação, fiz mestrado, doutorado em educação, e acabo de concluir o pós-doc com a Suzana. A gente pensou um pouco em educações, comunicações, divulgações possíveis com os vírus. Então, estou nesse pensar com os vírus já tem alguns anos. E é uma alegria te receber aqui, Juliana, conosco, porque lendo seu livro que está aqui comigo, cheio de anotações, me provocou muito habitar esse espaço enquanto biólogo, enquanto educador, várias questões assim para pensar, inclusive refletindo e remexendo em tantas marcas assim da minha formação, principalmente enquanto biólogo, né? E fui pensando assim muita coisa. Obrigada. Tô cheio de biólogo, né? Vou começar a morrer de medo. Mas diz a Suzana que a gente já está em outro lugar, né, Su? Já deixamos de ser biólogo tem um tempo. Estamos nesse já tem alguns anos. Não, mas eu fico com medo porque, nossa, eu fico estudando sem parar para não escrever bobagem. Dá sempre aquele medo, assim. Obrigada, Tiago. Fernanda, quer se apresentar? Sim, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Juliana. Uma alegria poder estar aqui hoje, né? Agradecer a Suzana pela oportunidade.
faz pouquinho tempo, né, que eu tenho habitado esse ambiente aqui com essas pessoas queridas. Eu sou química, licenciada, mas a educação e as discussões multiespécie, e as filosofias da diferença, e a genealogia, são coisas que me acompanham há um tempo, né? E quando eu encontro o teu livro, eu também estou dando uma disciplina que se chama Filosofia da Ciência, e aí eu vou discutir experimentação com os meninos, e aí eu chego nessa parte do teu livro, e eu levo o teu livro para a minha disciplina. E aí, quando eu penso na possibilidade da gente te ouvir um pouco hoje, assim, eu me sinto presenteada, assim, pelo universo, por essa chance. Poxa. Então, assim, é muito bom poder aprender, muito bom poder aprender, assim, com essas linhas que tu vai nos apresentando e como elas vão fazendo muito sentido depois que a gente chega no final do livro, assim. Então, uma alegria muito grande, te agradeço. E hoje estou aqui muito no sentido de uma ouvinte mesmo, para poder tentar encontrar algumas outras pistas, talvez, né? Para aquilo que vem depois, a partir disso tudo que a gente já teve a chance de encontrar aqui. Isso a gente encontra junto. É sempre junto. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Emanuele? Oi, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Eu sou a Emanuele, eu sou jornalista. Fui orientanda da SU no mestrado em divulgação científica e cultural. Agora eu sou bolsista, jornalista e pesquisadora do INCT Mudanças Climáticas Fase 2 e atuo junto à Rede Latino-Americana de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas. E estou muito feliz de estar aqui, estou com meu caderninho e minha caneta aqui bem perto para poder fazer anotações e, enfim, pensar junto com vocês. É isso, obrigada. Muito obrigada, Emanuele. Obrigada, querida. Tatiana? Oi, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Juliana. Prazer estar aqui com vocês também. Eu, assim como a Emanuele, também sou bolsista do INCT, de Mudanças Climáticas e Comunicação, trabalhando com o Renzo Tadei e também com a Suzana, e por isso, né, conhecendo mais do LabJOR e aqui também participando do Multitão. Eu acabei de finalizar o doutorado estudando um pouco sobre como as roupas sustentáveis vêm sendo feitas no Brasil, e pensando um pouco sobre como é que essa sustentabilidade é entendida, seguindo a cadeia produtiva. Então, encontrei um pouco a ideia de vida bem fortalecida, assim, que acho que me chama bastante atenção na leitura do seu trabalho. Então, é uma alegria estar aqui, assim como acho que a Fernanda disse, também estou aqui como aprendiz e ouvinte para a gente conversar também e para te ouvir. Obrigada por topar. Eu queria dizer que eu sou Juliana Fausto, sou carioca, fiquei radicada em Curitiba há 10 anos, me formei na UFRJ, com bacharelado em filosofia, fiz mestrado em letras na PUC e doutorado em filosofia e a questão ambiental na PUC também. E depois fui fazer direto um pós-doutorado em filosofia política, mas aí já era filosofia política com bicho, porque aceitaram na linha de filosofia política da UFPR, onde eu fiquei 5 anos. E eu também estou aqui para aprender com vocês, é uma alegria muito grande. Fico muito honrada com o interesse e com o convite. Obrigada, querida. Eu sou Suzana Dias, estou me reencontrando com a biologia, porque eu fiz graduação em biologia na Federal da Bahia. Sabia. Fiz graduação em biologia, fiz mestrado e doutorado aqui na área de educação, mas estudando filosofia da diferença, cinema, literatura, fotografia. Foi um encontro com as artes e a filosofia da diferença muito forte no mestrado e no doutorado. E estou no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo como pesquisadora há quase 20 anos. É uma outra carreira dentro da Unicamp, não é carreira de docente, é uma carreira de pesquisador. E como editora da Climacom já há 10 anos, né? Assim, como uma das editoras. E é isso, esse grupo é um espaço de estudo muito rico, assim, para mim. Aprendi e aprendo todas as semanas, assim. Queria agradecer a todos também pela presença.
Bom, e queria primeiro começar com uma pergunta para a Juliana, assim, eu pensei muito nisso, assim, né, de como, o que é escrever com os animais, né, o que é escrever junto, sentir que eles escrevem junto, eu não sei porquê, mas isso soou tão forte para mim, assim, nessa segunda leitura, e me pareceu ser um esforço teu, assim, de encontrar esse lugar, né, assim, na escrita como prática filosófica, que sai de uma perspectiva demasiado humana sobre os animais, né, para encontrar esse lugar do escrever com, escrever afetado por, escrever num processo de inclusão mútua, né, então queria te ouvir um pouco também falar desses escritores que fizeram junto esse texto, né, assim, e que compartilham contigo do mesmo espaço também, né, já há bastante tempo, e que a gente pudesse começar também conhecendo um pouco mais, e aí não só dos gatos, porque eu acho que a gente vai vendo como você foi convivendo com cavalos, com os macacos, com os gambás, com as pombas, com inúmeros outros seres, a partir de outros modos de existir deles, né? Assim, modos de existir no livro, no filme, na obra literária, então, assim, e eu acho que isso também é uma maneira da gente poder multiplicar, né, a forma de ser afetada por eles. Então, eu queria começar por aí, para a gente primeiro começar com esses animais mais que humanos que convocam, eu acho que um lugar de, no limite até de autoria junto, né, assim. Sim. Não, eu tenho um mito de origem que quando eu era criança, minha mãe e minha avó minha avó é falecida, a mãe da minha mãe, mas minha mãe é viva, mas elas sempre diziam é uma coisa delas, assim, do mundo delas, né, em que elas cresceram, que era um mundo muito feminino, não tinha homem, praticamente. Mas que era uma coisa assim, os animais são pessoas como nós. Você não deve fazer mal aos animais, você não deve ser rude, gritar, fazer nada disso contra qualquer animal, porque os animais são pessoas. Isso ficou na minha cabeça, assim, a vida inteira. Para mim era assim, era um dado que os animais eram pessoas, só que pessoa. E aí eu adorava aqueles livros de fantasia quando eu era criança, em que os animais tinham personalidade, porque para mim era como se fosse aceder aquele ponto de vista, assim, aceder aquele mundo, que eles eram mundos. Eu tinha isso muito muito arraigado, assim, essa ideia de que então, de fato, existem cada grupo de bicho tem seu mundo. Tinha um livro, quando eu era criança, que eu achava incrível, que era A Cidade das Pulgas em cima do cachorro. Ai, que maldade com o cachorro. Mas, enfim, mas as pulgas, enfim, também tem sua vontade de existir, né? E aí era a cidade das pulgas em cima do cachorro, e elas iam lá e não sei o quê, e elas pegavam um corinho. Olha como é que eu me lembro disso com 5, 6 anos? Pegavam um corinho do nariz do cachorro. Eu chamo o nariz de cachorro de gato até hoje de couro por causa disso. Pegavam um corinho para fazer não sei o quê, e era toda uma cidade. Eu pensava assim, nossa, que máximo. Porque, bom, eu sabia que era fabulação já, não era não achava que era assim, mas eu achava o máximo essa ideia de poder fabular, especular e porque para mim existiam os bichos tinham mundo, eles tinham sociedades que a gente não conhecia e que nesses livros infantis eu lia essas aventuras eu achava essas aventuras a coisa mais deliciosa do mundo. E aí, quando eu entrei na filosofia, eu fui fazer filosofia, quer dizer, que depois você vira adolescente, fica chato, mas nunca deixei de amar os animais, sempre amei, mas adolescente é chato e tudo, eu fui fazer filosofia. E não encontrei nada que correspondesse a um anseio, digamos, em relação ao que não fosse estritamente humano. Era difícil na época. Eu entrei na graduação em 97.
E o que tinha não é que não se falava em animais, né? Se falava em animais sempre de maneira muito pejorativa. Os animais eram sempre esse contra-exemplo, né? E quando tinha algum interesse, e o que havia, o que eu conheci um tempo depois, alguns anos talvez, 2 anos no meio da graduação, foi o que se chama de ética, direitos animais, ética animal. E isso não me interessou, porque eu acho muito normativo, eu acho que não se é minha opinião, tá, gente? Eu tô dizendo isso assim, mas eu acho uma coisa que é muito importante, eu acho direito animal, que o direito animal exista e seja praticado muito importante, mas para a filosofia que eu gostaria de fazer com os animais, aquilo não me satisfazia, porque não me parecia que dizia respeito a pensar com os animais, mas pensar sobre os animais, né? Então, assim, não é uma coisa que eu desrespeito, que eu acho uma bobagem, pelo contrário, assim, eu acho importantíssimo, tá? Eu acho essencial, só não é, digamos, a minha, né? Não é o tipo de. Acho muito importante as pessoas que estão envolvidas nisso. Acho que as vitórias na justiça são essenciais, porque elas, inclusive, elas levam não são só as transformações no pensamento coletivo que podem acontecer, que eu acho, pelo menos, que podem acontecer por meio da evidenciação, ou da construção, ou da criação de afetos novos e, enfim, dispositivos que possam criar afetos novos em relação a esses outros bichos. Não é só essa transformação que vai, mas também muitas vezes é a legislação que pode fazer esse caminho também de volta, né? A legislação transformar um modo de pensar, por exemplo, né? Isso acontece assim, e acontece não só em relação a não humanos, mas humanos de todos os tipos, e condutas de todos os tipos, né? As mais banais, as mais graves. Então, não é. Embora acho que tem muitas críticas a se fazer ao direito, mas nem tenho competência de fazê-las, mas não era minha. Não era assim, não quero, Leton Regan, e principalmente Peter Singer, que é uma pessoa de quem eu com quem eu tenho uma relação hiper complicada, assim, porque eu não gosto dele, eu detesto a filosofia dele, acho a filosofia dele muito, muito ruim, o texto dele em termos filosóficos, assim, muito ruim, porque é um texto do cálculo, eu tenho pavor dessa ideia de calcular o valor de uma vida. Acho que isso é uma coisa que não existe. Não existe calcular o valor de uma vida. Isso não significa que você não vai matar. Mas você não vai. Parece que ele quer eximir, que ele quer tirar a culpa fora. Porque se você calcular e um vale mais que o outro, e você matou o que vale menos, aí você não é tão culpado. Isso não existe, né? Vamos sair desse vocabulário da culpa, né? Um vocabulário ruim. Você é responsável do mesmo jeito, você matou do mesmo jeito. Matou-se do mesmo jeito. Mata-se para comer, digamos, que não seja por exemplo, nessas granjas do terror, aquela criaçãozinha de galinha que uma pessoa tem no fundo de quintal, no fundo na sua casa, né? É o exemplo mais benéfico possível. E a pessoa matou a galinha, ela matou. Tem um lado da vida que diz respeito à morte e que a gente precisa respeitar. E eu acho que. E aí, quando chega o Peter Singer e começa a querer calcular um bebê vale menos do que não sei o quê, porque o bebê não tem linguagem ainda, e esses animais valem mais porque eles têm. São animais mais complexos do que tais outros animais, aí eu acho que se perdeu, sabe? Se perdeu essa noção de que. Sim, é preciso matar, mas não existe cálculo, não existe. Até escrevo no livro, né? Não existe razão suficiente, fazendo uso de um vocabulário cartesiano. Não existe uma razão que vai dar conta e que vai, gente, sabe, que vai todo mundo sair bem, porque isso é o desígnio da razão. Não tem isso.
né? Não tem? Não tem, não tem, isso é o que eu acho bonito nas Tanguers, na proposta cosmopolítica das Tanguers, é que ela diz que a cosmopolítica ela surge justamente quando você tem uma situação em que não vai ficar bom para todo mundo do mesmo jeito. Em que os atores que estão envolvidos, eles não existe uma partilha da justiça que possa ser igualitária. Né? Aí aparece a cosmopolítica. Ela dá um exemplo até de animais. Ela diz, por exemplo, teste cosmético. Assim, isso é abuso, puro e simples, não tem discussão. Cosmopolítica não tem nada a ver com isso. Aí ela fala, no entanto, se você for pensar em termos de uso de cobaias, de roedores para câncer, aí será que não começa a ficar mais complicado? Ela diz, bom, a situação atual é horrível para as cobaias. Mas essa é uma questão cosmopolítica porque é uma questão muito difícil. Porque, de fato, se é possível se descobrir uma substância que vá aliviar a agonia de não só seres humanos, no final, seres não humanos também vão provavelmente se beneficiarão dessa substância. Mas quantos vão ser mortos? Até que limite? 5 mil, 10 mil, 1 milhão? Né? E por que é escondido? Ela diz isso, por que é escondido? E aí é toda aquela coisa de... Eu acho, por isso que eu acho esse texto assim, ele é essencial. Porque ela diz, e se a gente mudar isso? Né? E se a gente... e se os ratos assinarem como se os animais pudessem ter assinado meu livro, e se os ratos puderem assinar a patente também? E parte desse dinheiro for para os ratos? E se tiver um festival ou um feriado com parada, festa, sei lá o que, para comemorar as cobaias que deram não, né? Que tiveram suas vidas tiradas para salvar e salvaram efetivamente milhões de pessoas. Será que isso não transformaria a relação com as cobaias e não se faria qualquer coisa? Porque hoje se faz qualquer coisa. Né? Então, por isso que eu acho que a cosmopolítica é algo de tão importante, né? Porque justamente ela surge justamente nesses momentos em que não tem jeito de ficar bom, de fazer uma partilha, às vezes a gente tem esse sonho, né? Seria ótimo, eu adoraria que para cada situação houvesse uma partilha igualitária de justiça, mas não é. E aí, em relação aos bichos que escreveram comigo, eu procurei o tempo inteiro, né, a cada vez que eu ia falar de alguém, primeiro sempre pensando em termos de pessoas, eu estava falando sobre pessoas, mas para não me exceder, né, porque para não falar de qualquer lugar, né, não falar nem nesse lugar porque o filósofo ele normalmente fala do lugar do gabinete, sempre ou muitas vezes falou a respeito dos animais do lugar do gabinete, né? Sentou não só dos animais, mas dos outros povos também. Senta no gabinete e inventa o que é um macaco, inventa o que é um indígena, inventa o que é uma loucura. Se vocês lerem antropologia filosófica do século XVII, XVIII, assim, tudo inventado. Então, assim, leu alguma coisa, ouviu falar. Isso para tirar conclusões acerca da espécie humana. E aí, para não me tratar como pessoas, mas para não me exceder, eu precisei estudar muito. Eu estudei muita etologia, estudei muito biologia do desenvolvimento, estudei. Foi muito difícil. Não é que foi. Escrever não foi difícil, porque eu já tinha passado muitos anos estudando todas essas coisas para me sentir autorizada, né? Então, para poder tratar como pessoas, mas pessoas que são pessoas de outro tipo. Não são pessoas como eu, são pessoas de outro tipo, né? E como eu nunca vou escrever como um macaco,
mas eu posso tentar encontrar um lugar em que um entre-lugar, né? Talvez, como se diz em literatura, né? Posso encontrar eu posso tentar deixar minha escrita ou meu pensamento como é que diz, serem infectados, né? Serem contaminados por aquela. Então aí eu ficava vendo filme de documentário, ficava lendo livro de primatologia, ficava, sabe? Ficava atrás disso, para tentar ver os trejeitos, não sei o quê, os olhos e tal. E tentava ler quando eu lia alguma coisa, eu chamo isso de método confuso, em homenagem a um humorista brasileiro, que era maravilhoso, mas no final virou integralista, horrível a história. Mas, enfim, ele escreveu 2 obras muito, muito divertidas, que se chama História do Brasil antes de virar integralista. História do Brasil pelo método confuso e a gramática brasileira pelo método confuso, que é o Mendes Fradique. E eu chamo isso de método confuso porque, por exemplo, se eu pego a Donna Haraway para ler, eu não vou ler comentador da Donna Haraway, eu leio ela por dentro. Então, se ela menciona, quando ela menciona, sei lá, o Scott Gilbert, aí eu vou lá e vou ler o Scott Gilbert. Aí, se o Scott Gilbert menciona alguém, eu vou lá e leio, eu vou lendo os livros para dentro, sabe? E eu vou fazendo uma cavação, assim, doida, por dentro. E eu acho que assim eu senti, Suzana, isso é verdade, eu acho que no começo eu não contava não, porque eu ficava com medo que as pessoas achassem que eu era maluca. Mas sou. E, mas eu senti o tempo, foi difícil, eu chorei escrevendo várias vezes, mas mais do que isso eu senti o tempo, muito, no fundo, o tempo inteiro, mas às vezes vinha para frente, eu tinha essa sensação de que eu estava diante da tela do computador, quer dizer, eu tinha a escrita e que tinha um monte de gente, assim, mas um monte de gente atrás de um portão, batendo, dando soco no portão, pedindo para entrar. E que eu tinha que escolher quem ia entrar, porque eu não podia fazer uma tese sobre tudo, fazer um texto sobre tudo, sobre todo mundo. E isso, assim, isso era muito angustiante, porque por mim me arrombava tudo e deixava entrar todo mundo, mas não funciona assim, né? Nem eu tenho e esse poder mísero que eu tinha, que era de ser um ser humano que tem acesso ao logos, que é reconhecido como alguma coisa que tem alguma autoridade, né? Mas eu ficava com essa. É uma coisa que me acompanha, na verdade, ainda essa. Mas na época que eu estava escrevendo isso era o tempo inteiro, assim, essa gritaria, sabe? Uma gritaria que eu precisava abaixar ou pedir, ou sei lá, enfim, que às vezes eu ouvia a música muito alto. E passou por isso. Então, eu falo, quando eu às vezes converso com as pessoas, que na filosofia, vocês são todos biólogos, mas a maioria, mas na filosofia, quando as pessoas que vêm conversar comigo e tudo, eu digo, olha só, essa é uma área que assim é tremendamente multidisciplinar, tremendamente. Eu participei na UFPR, porque eu já morava em Curitiba quando eu fiz doutorado. Então, eu fazia doutorado na PUC e eu participava da UFPR do Laboratório de Bem-Estar Animal. Eu fiquei no Laboratório de Bem-Estar Animal 2 anos. Então, assim, aprendi muitíssimas coisas lá, sabe? Eu tô falando demais, né? Eu falo muito. Mas não. Mas infelizmente temos que parar, tá? Então, é isso. É assim, eu acho que aprendendo, você tem que tratar como pessoa, mas você tem que usar as armas, as ferramentas da ciência para entender que é outro tipo de pessoa. Uhum. Para não falar qualquer besteira, coisa, né? Senão você fala qualquer coisa, você já não está mais falando daquele bicho. Sim.
A Tatiana pediu desculpas, mas ela já tinha avisado para mim que ela precisava sair antes, viu, Juliana? Então, mas ela queria muito poder começar a te ouvir, assim, mesmo que ela saísse mais cedo. E a ideia é que a gente faça uma roda de conversa, então fiquem à vontade para perguntar. Tiago levantou a mão. Desculpem, e vocês vão me cortando mesmo, porque eu não paro. Não, mas é maravilhoso te ouvir, então fica também à vontade para falar, sem ficar com podas anteriores, né? É bacana. Juliana, primeiro, assim, que te escutando, eu achei muito forte essa parte que você fala da tese de uma escrita com um monte de gente, né? E acho muito bonito isso, é uma escrita, uma tese em multidão, né? E quando a gente lê o livro, dá para perceber essas multidões contigo. Acho que é um movimento que às vezes a gente também tenta se colocar. Minha tese de doutorado foi sobre AIDS, então eu também sentia algo próximo disso quando eu ia revisitar números de óbitos, histórias, pessoas, literatura, etc. Eu senti que junto comigo tinha uma multidão de pessoas, né, que tinham ido também, e algumas que permaneciam. Mas eu notei que uma pergunta, que depois virou duas, três, enfim. Mas a primeira, eu vou fazer umas duas, três. A primeira é uma curiosidade sobre, se você puder contar um pouquinho quem que é essa gatinha sua que está na sua foto contigo. Mas a outra pergunta, assim, já voltada para o livro, na parte que você vai, no capítulo 3, sobre o fazer científico, tem uma parte que você traz a Donna Haraway para conversar contigo. Eu achei muito bonito e muito forte, assim, isso de aprender, às vezes a gente focar em aprender a morrer mais do que aprender a matar, né? Eu fiquei pensando, nossa, como que a gente revê esse fazer científico, experimental, enfim, com esses testes com animais que acontecem em tantos momentos, em tantas etapas, em tantos laboratórios, em tantos, enfim, que maneiras, né, que a gente poderia repensar esse fazer científico experimental que lide diretamente com a morte e com o fazer morrer para, entre parênteses, né, teoricamente, deixar que outros, também entre parênteses, humanos, possam viver, né? Até brinquei um pouquinho com o Foucault, fazer morrer, deixar viver, né? E aí fiquei pensando também, como que não cair numa hierarquização entre as mortes que podem acontecer e quando elas podem acontecer, por exemplo, matar para comer, né, em alguns contextos, em outros não. Você até trouxe o exemplo das matanças carnificinas em granjas, em frigoríficos, né, uma coisa muito cruel, e tem outros modos também de se relacionar com essa morte e esse comer esses bichos, né? E quais que não podem, que parâmetros éticos, políticos que a gente pode adotar para fazer essa certa triagem no relacionar com a morte, com respeito e com cuidado. Então, era mais nesse campo, assim, que eu fiquei pensando, nossa, e aí, né? Como que a gente lida com isso, né? E acho que nessa sua fala, você já trouxe esses elementos que, no fim, a gente está matando, né? A gente pode falar de outras formas, mas está matando, né? E que maneiras lidar com essa morte, que em tantos momentos é inevitável, em outros poderia ser evitável, né? Bom, só para esclarecer, essa é a Berenice, e ela eu vivi com gatos quando eu morava com a minha mãe, e quando eu me mudei, saí de casa para morar com meu namorado aos 22 anos, a gente quis ter gato, né? Assim, sou uma pessoa dos gatos, sou a velha dos gatos. E a gente adotou essa gatinha numa feira da Suípa, que é a Sociedade Protetora dos Animais. Tipo isso, Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, no Rio de Janeiro, que vive passando muita dificuldade, porque, enfim, órgãos públicos não ajudam, é sempre calamitoso, assim. Inclusive, tem uma coisa, assim, coisas completamente assustadoras. Sabem que só um parênteses, o orçamento da Secretaria de Direitos Animais da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas, eu acho, né, alguma coisa assim. O orçamento
da Secretaria de Direitos Animais é 12 milhões de reais esse ano. Maricá, que é uma cidade que não tem ninguém, eu não sei se vocês sabem, se vocês têm noção assim da diferença. Maricá, que é uma cidade pequenininha, tem um orçamento de 9 milhões. Então, assim, São Paulo, eu cheguei a olhar e era um orçamento gigantesco. E, assim, e também não é, ou não é bem usado, ou não é suficiente, mas, assim, o Rio de Janeiro tem 12, eram 15, e diminuiu, eram 15 bilhões, 15 milhões, e o Eduardo Paes cortou para 12, assim, então, enfim. Aí, e aí a gente adotou essa gatinha, e eu, na época, bom, tinha 22 anos e não tinha muita expertise nenhuma, na verdade, a respeito de gato. Ela era bebê e ela chegou e tudo que ela comia, ela vomitava. Eu levei ela no veterinário, levei no segundo veterinário, não foi dando certo. E em 5 dias ela faleceu. E aí eu comecei a ler loucamente sobre saúde felina e estudar, porque eu pensei, isso nunca mais vai acontecer. Isso não pode acontecer, e eu tenho que ter a lista quais clínicas são boas, quem é bom, eu tenho que saber essas coisas. E aí eu comecei a me envolver no movimento de proteção animal no Rio também. Ela trouxe toda essa mudança para a minha vida, e essa foto eu postei na época, era a época quando tinha Tumblr, eu postei essa foto porque, mesmo ela sendo digital, foto digital ou foto analógica, não faz diferença, elas têm dispositivos sensíveis em que a imagem toca, né? O Bart, quando ele fala isso no câmara clara, ele está falando de foto analógica, clara, né? Que é desenhada pela luz no negativo. Mas nas câmeras digitais também há vários dispositivos sensíveis que fazem com que a luz desenhe a imagem. Então, e o Bart tem essa frase linda que ele diz, que é: o ser amado vem me tocar como uma estrela, não sei o quê. E aí eu gosto de manter ela, porque eu acho que ela está nessa foto, em presença. Ela encostou nessa foto, de alguma maneira. E porque ela foi fundamental nessa virada, né? Tipo, eu não posso, as coisas, tenho que ser responsável. Fazer, sabe, é preciso ser responsável. Ela era lindinha, uma gracinha, leva para casa, uma semana depois morreu. Porque podia ter vivido muito, mas eu tive, essa foi minha fortuna, minha chance, né? Eu escolhi a gatinha doente, e eu não soube como lidar com isso, né, na época. Então é isso. Então ela é muito especial na minha história, na relação com os animais, e nessa história de entender o que é responsabilidade, o que a responsabilidade requer, né? Porque eu aprendi errando. Não me culpo nessa culpa, sabe? Não me sinto assim culpada. Gostaria que tivesse sido diferente, mas não me sinto absolutamente culpada. E a outra coisa que você tinha perguntado era da ciência experimental, né? Pois é, isso é uma ideia da Haraway, né? Eu cito, tá em citação no livro. A Haraway, ela quando ela está num capítulo muito duro do Quando as Espécies se Encontram, em que ela defende o uso de cobaia, até muito mais do que eu, até muito mais do que eu, não, que eu nem chego a defender, né? Mas ela defende, mas ela diz isso, que que tem que ter certos limites, e aquela coisa toda do não tornar asmatável, que ela diz, né, que o mandamento não pode ser, que é uma coisa que o Derrida diz, né, que o mandamento, que o mandamento não matarás, ele só pode existir no mundo quando você rebaixa todos os outros seres, fora os seres humanos, né? E muitas vezes muitos seres humanos também.
Mas, enfim, em teoria, pelo menos, tudo que não é humano é rebaixado para que esse mandamento seja cumprido. E aí o Derrida fala, né, que o animal sabe muito bem o que vem por aí quando Deus diz para ele, eis o homem, né? E ele está se referindo lá à cena do sacrifício da criança, né? Do Abraão com Isaac, do sacrifício, que na hora que vai sacrificar, que é para provar a fidelidade total a Deus, na hora que a criança vai ser sacrificada, ela se transforma num animal, né? Então, o animal é o substituto do homem, nesse sentido. Que é muito curioso, porque está muito próximo da ideia de cobaia. Que a cobaia é o substituto humano nos laboratórios, né? Você não vai ficar testando em gente, então você testa em quê? Seres de segunda classe. E não tem limite. Hoje a gente vive num momento já há muitos anos em que simplesmente não tem limite. Não existe uma regulação. É tudo. Faz o que quiser com o bicho. Hoje, todas existem nas universidades, existe o CONSEA, que é o Conselho Nacional o Comitê Nacional de que é não sei o que em ética animal, e cada universidade tem seu comitê de ética, mas a verdade é que passa tudo, as coisas não deixam de passar, todas as pesquisas que são enviadas, elas são aceitas, então as pessoas fazem o que querem. E aí, por exemplo, existem casos e tudo feito a porta fechada, porque ainda tem isso, né? Tem sempre essa característica do segredo, né? Porque se sabe que é uma coisa horrível, porque parece que no fundo se sabe que é uma coisa que vai mexer com a sensibilidade social. É isso que eu acho curioso, assim. São seres de segunda classe, são maltratados na rua, são torturados na rua, mas isso tudo é escondido, assim. Por quê? Porque para a ciência não ser suja, porque vai mexer com a sensibilidade das pessoas. É o quê, assim, né? Existe isso. E você não pode entrar num biotério. Vão aí na Unicamp e tentar entrar no biotério. Assim, não se entra, você tem que ter autorização, não sei o quê. Vamos fazer uma excursão ao biotério. E no biotério tem rato dentro de gaveta. E se depois de um mês não for usado em pesquisa, ou 40 dias, eles têm tempo, porque são ratos de todo tipo que você pede, né, com nocaute de higiene, com determinadas características, pensando nas pesquisas que vão ser feitas, se não forem usados depois de um determinado tempo, que eles expiram, são descartados. Então, né, que não é sempre o descarte. E aí é isso. Então, assim, a gente vive num tempo em que pode fazer tudo. Tem, assim, sempre tem esses grupos de direitos animais que as pessoas acham muito chatos e tal, mas eles denunciam coisas que são realmente absurdas, entendeu? Nos Estados Unidos era uma universidade de prestígio em Nova York. Agora eu não me lembro se era qual era, se era Yale, mas é uma universidade de prestígio, sabe, que tinha um programa de experimento reprodutivo com gato, cuja metodologia era ir mutilando o cérebro do gato até ver quando ele parava de exibir comportamento sexual. Gente, o que é isso? E aí os gatos cheios de implante na cabeça aberta, sabe? Andando assim super mal. Mas isso é ciência? Assim, ou melhor, isso é ciência. Mas assim, a ciência deve se prestar a isso, né? E qual é a fim de quê, né? A fim de quê? Assim, então temos um problema grave que é um problema público, eu acho. Devia ser, quer dizer, que diz respeito às instituições de pesquisa, diz respeito às universidades, diz respeito, mas não pode ficar na mão dos especialistas, porque muitos desses especialistas não estão nem aí.
Então, que, por exemplo, é um debate em que os defensores dos animais eles têm que estar presentes, e que, no limite, tem que envolver a sociedade, que tem que haver consulta, e que tem que ter limite, tem que ter regra, tem que ter limite, assim. Você não pode... e aí você fala, vem o problema da hierarquização. Vem. Porque as pessoas não aceitam, por exemplo, se você mostra um beagle, foi o caso que aconteceu lá no Instituto Royal, né? É Royal Instituto o nome, né? Não me lembro o nome. Que as pessoas foram lá e soltaram os beagles e largaram os ratos. Depois teve gente que foi lá e pegou os ratos. Mas, a princípio, os ratos ficaram largados. Porque beagle é fofo, agora quem vai adotar rato? Né? Então, e são animais que a antropóloga Deborah Bird Rose, que é absolutamente maravilhosa, se vocês não leram, eu acho que vocês vão gostar demais. Ela faleceu há uns 5 anos, e ela trabalhava muito com o Tom Van Duren, que escreveu Flightways, e outras coisas, que também é sensacional, que são essas pessoas dos Environmental Studies da Austrália, que tem um pessoal lá que é muito fera, que eles chamam de unloved ones, né? Que até quando eu fui traduzir uma vez, eu traduzi por desamado, por causa do Roberto Carlos. Nesse mundo desamante, só você amada amante, eu achei bonito, desamado. São os unloved ones. Né? Um rato é um unloved. Se um rato entra em extinção, quem vai fazer campanha para rato? Um pombo, quem faz campanha para pombo? E aí, no caso da Deborah Bird Rose, ela era muito envolvida com morcego, aquelas raposas voadoras, que eu acho lindas, né? Aquelas raposas voadoras australianas que têm uma relação muito próxima com vários grupos aborígenes, com certas populações de raposa, são o mesmo povo do que certo clã. Né? Esse clã ele come esse morcego, e esse morcego é parente, né? Tem uma parentela de carne, inclusive, preciso comer porque é preciso dividir a carne, formar a carne, né? Da mesma carne. Então uma... E eles estão morrendo porque quando você corta, por 1000 motivos, né? Porque o governo joga veneno do ar, por exemplo, para matar dingo, que é um cachorro cachorro nativo que eles acham que é praga, mas para matar, e, enfim, acaba morrendo um monte de gente, e aí esses morcegos estão tendo que ir cada vez mais para baixo, que eles eram para viver só nas copas das árvores, eles estão pegando um carrapato e estão morrendo assim aos borbotões. E aí vai haver uma hierarquia assim, porque aí é aquilo. O beagle é bonito, o gato é bonito, e os feios. E os invertebrados? Onde que a gente termina, né? Aí Peter Singer vai propor realmente uma hierarquia, é uma coisa que existe, é discutida na ética, nessa ética utilitária, né? Do utilitarismo, que é fazer o cálculo. Então, assim, quem pode sofrer mais? Quem pode sofrer mais? Um gato sofre mais do que um marimbondo. E aí, ao mesmo tempo em que, né, não é uma coisa completamente simples, ao mesmo tempo que um gato não é absolutamente um marimbondo. Então, essa comparação ela já é esdrúxula. Então, assim, os animais eles não são uma classe de seres que você pode hierarquizar do menos complexo até o mais complexo. O menos complexo merece menos consideração, porque sente menos senciente, e o mais complexo é consciente, né? E aí merece mais consideração, né? Então, assim, a gente precisa também inventar, ou criar, ou pensar, tem muita gente fazendo isso, em categorias melhores, né? Em categorias melhores, para não ficar nessa coisa do tipo, por exemplo, o próprio Peter Singer, eu falei que tem uma relação complicada com ele, porque ele é ligado ao grupo de apoio aos primatas, que é uma iniciativa que eu acho muito bacana, que é essa de entrar na justiça
para pedir habeas corpus de grandes primatas, que quando eles conseguem não só a jurisprudência no país, de habeas corpus para não humanos, pelo menos para grandes primatas, como eles de fato soltam aquele animal, tiram ele do zoo e levam ele para um santuário, né? Já teve um dos santuários aqui em Sorocaba. E eles já trouxeram a Cecília, da Argentina, tem vários chimpanzés, não sei quantos tem nesse momento. Então, ele participa disso, mas aí, assim, os primatas são mais especiais, sabe? Os primatas são mais especiais do que outros animais, do que um rato. Né? Eu falo rato porque ninguém gosta de rato. Do que uma barata, né? E eles são mais, então eles valeriam mais. Aí você pensa, nossa, a gente está criando uma hierarquia. Mas você não mata uma barata? Você mata uma barata, você mataria um chimpanzé? Não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Ao mesmo tempo, você acha, será que a gente deve implantar chip na barata e ficar mexendo com ela no controle remoto? Será que isso não é fazem isso, né? Sim. Ju, você falando, eu fiquei pensando, né, quantas provocações você faz o tempo inteiro, assim, né, para essas perspectivas meio que automatizadas, né, que a gente está num automatismo e a gente aceita um conjunto de gestos, de movimentos absurdos, sem questioná-los, né? Assim, num processo de naturalização assim, violentíssimo, né? E você está o tempo inteiro, a partir de várias situações conceituais, acho que essa expressão você usa na sua tese também, né? Que eu acho que são mais do que exemplos, assim, você vai o tempo inteiro nos provocando a alterar tanto a percepção e a questionar a percepção que a gente tem, a maneira como a gente está não só percebendo, mas agindo, né? Assim, é um jogo muito intenso e como isso, eu imagino que esteja provocando as pessoas nesses encontros para pensar o livro, né? Fiquei me perguntando assim, como é que o livro tem sido recebido? Porque são muitas provocações juntas, né? Vai desde nem sempre você conta essa história que você nos contou hoje, de que você percebe os animais como pessoas e aprendeu isso com a sua mãe e sua avó. Você já chega muitas vezes falando que os animais são pessoas e apresentando os gatos que vivem junto com você como pessoas. Vai desde esse tipo de provocação e de sacudida, né, de movimento, de brincadeira, né, tudo isso junto, assim, né? E é muito arriscado, porque se colocar num lugar bastante arriscado, né? Assim, não é simplesmente criticar, porque eu acho que talvez cair no lugar só da crítica é mais fácil, vamos dizer assim, né? Ou da denúncia, talvez a palavra denúncia seja melhor que crítica, né? Porque é criar um outro mundo em que a gente começa a propor outras perguntas, né? Onde a gente se faça outras questões, onde a gente comece a abrir outras sensibilidades. Eu fiquei pensando assim, como é que tem sido fazer esse movimento, né? Como é que está sendo recebido também pelas pessoas várias, humanas e mais que humanas, com as quais você tem lidado? Como é que você sente isso, né? Curiosamente, o livro tem sido super bem recebido. Eu não sei, acho que as pessoas que detestam tanto que nem querem olhar para minha cara, não me chamam, nem me mandam. Mas eu nunca recebi um e-mail assim, digamos, de crítica, ou fui confrontada dizendo isso não é filosofia, isso é má filosofia, ou você não entendeu nada. Isso nunca aconteceu. E aí, justamente, eu não sei, você nunca sabe se é porque essas pessoas se recusam simplesmente a olhar na sua cara ou o que está acontecendo. Eu recebi uma crítica há pouco tempo de um filósofo da linguagem, filósofo analítico,
que me disse que a Val Plumwood do primeiro capítulo era completamente excessiva, não precisava. Ela não acrescenta em nada e acha que eu escorreguei ali. Que de resto estava muito bom. Mas também ele só leu o capítulo 1, né? Isso vai ler o resto, eu não sei. Fiquei pensando, Juliana, nessa possibilidade de ampliar também os diálogos, né? Porque o seu livro essa semana estava com a gente durante uma oficina que a gente estava dando, que se chama Seguir os Sapos. A gente chama de mesa de trabalho coletiva. E a gente estava tentando tornar os sapos presentes, assim, existentes e dialogar, né, com várias perspectivas desse mundo dos sapos, e aí pererecas, rãs, sapos, né? E aconteceram duas situações que eu achei muito interessante. A primeira é que a gente pensou nos animais didáticos, né? Assim, como é que é essa categoria de animal didático, né? Os sapos foram animais que sempre habitaram os livros de didáticos, né? Como abertos, não sei se vocês lembram, né? Abertos, o experimento, né? O experimento, o sapo aberto, com todos os seus órgãos identificados e tal, desenho, foto. Não, dificilmente um livro didático traria um gato nessa situação, um cachorro, né? Assim, são esses animais que, né? Nos Estados Unidos eles de fato abrem, né? Isso. E durante essas conversas com os sapos, que a gente tem tido há mais de um ano, uma secretária do Labjó me contou que ela viu, quando ela era criança, uma imagem do sapo aberto, né? E ela achou que ela podia fazer um experimento com o sapo e resolveu pegar um sapo e abrir. E foi um caos, assim, porque ela teve um negócio seríssimo, gravíssimo de pele. Ela fez um experimento na casa dela. E eu fiquei pensando, né, com as pessoas trazendo 1000 histórias, desde que a gente começou a trabalhar com sapos, 1000 histórias em que aparecem muito fortemente essa relação com os livros didáticos e a maneira como as pessoas são afetadas por essa maneira de construir uma ideia de que o sapo pode, né? O sapo você pode abrir, você pode fazer um experimento com ele, afinal ele é quase uma coisa, né? Assim, ele é um ser apropriado para esse tipo de experimento, né? Assim, e ele é um sapo didático, né? Assim, ele é um animal didático. Que ocupa esse lugar de não vivente, né? Assim, ocupa esse lugar de passível de experimentação. E aí uma professora contou uma história ontem super legal, ela é da Rede Municipal de Campinas, que eu achei genial, assim, ela fez um trabalho com as crianças da escola infantil com a qual ela trabalha, e eles começaram a observar os animais que tinham no jardim da escola. Passaram um ano observando e descobriram que o jardim pequenininho, um lugar pequenininho, tinha mais de 50 animais. E eles começaram a estudar esses animais de todos os tipos, assim, e a desenhar, a pintar, a pensar com aqueles animais, a viver com eles, a dar atenção para eles. E aí, no final do ano, uma mãe procura, né, a professora super chateada, porque tinha acontecido uma situação super séria em casa, assim, preocupada, que a criança tinha vivido uma situação com a filha que ela não tinha deixado matar uma barata em casa, porque apareceu a barata e a criança foi em defesa da barata, assim, tipo, cara, né, mas é mais um ser que vive aqui com a gente e tá tudo bem, e vamos desenhar a barata, e vamos fazer vamos aprender com ela, vamos conviver com ela, vamos tirar ela daqui e levar para outro lugar, se a gente não quer ela aqui, mas não matar a barata, né? E a gente ficou sentindo isso, assim, que a criança tinha entendido tudo, né? E desse processo de se afetar, né, por essa possibilidade de olhar, primeiro perceber que em volta tem milhares de seres convivendo com a gente, que a gente simplesmente ignora e que a gente torna matáveis, né? A gente também, um conjunto de seres, a partir disso que você traz da Harvey. E aí é isso, essa semana eu tenho sentido como muito potentes as questões que você traz para compartilhar com diferentes públicos, porque o livro tem participado, né, está lá como objeto, está lá com pequenos trechos que a gente espalha para as pessoas também abrirem o livro, né, de várias maneiras.
e tem sido muito, a recepção também tem sido muito interessante, ela não é uma recepção que gera, né, propriamente um afastamento, mas gera muita inquietação, do tipo das que o Tiago trouxe, e agora? E agora, o que que a gente faz? E agora? Né? Assim, como é que a Me gente... pergunta muito isso. E agora? Como é que você acha que a gente faz com. Eu falei, eu não sei. Vamos pensar junto, assim? Quer, né? Porque assim, eu acho que o mais importante é que eu acho que isso seja reconhecido como um problema, como uma questão. A minha intenção é essa, assim, foi essa, né? Foi mostrar que assim, olha, existe uma política dos animais, existe uma política contra os animais, existe uma política entre animais e humanos, várias, né? Entre animais e humanos existe tudo isso. No entanto, muitas vezes a gente vive em negação, né? E, e, enfim, e apresentar algumas tipologias, algumas situações conceituais, mas assim, não é eu esboço algumas respostas até abstratas, mas assim, é porque também eu acho que no, no dia a dia, assim, cada situação vai ter sua resposta, né? E eu também acredito, como eu acredito no direito animal, eu também acredito na política institucional, assim. Não é que eu acredito, não estou dizendo essas coisas assim, que eu acredito que essas coisas vão nos salvar. Acredito no sentido de que eu acredito que todas as coisas têm que ser feitas, sabe? A gente precisa de todas as coisas. Não estou, eu pelo menos, diante dos bichos, assim, não estou em posição de dizer, não, tal coisa não é necessária, sabe? Então, assim, eu também acho importante a política institucional. Eu acho que pessoas que pensam como nós, em relação a tantas coisas, acho que a gente tem que estar em todos os espaços. E, e acho que tem gente nesses espaços, e são espaços difíceis, porque não é só habitar, estar nesse espaço, né? Também é saber se movimentar nesses espaços, né? Nos espaços do direito, nos espaços da política institucional, em, em, em todos esses espaços. Mas eu acredito em todos eles, assim, numa das primeiras aulas de etologia que eu assisti, talvez a primeira, a professora começava falando não, de etologia não, de bem-estar animal. Falando da história do bem-estar animal tipo, o bem-estar animal sendo construído a baby steps, né? Passos de bebê. E aí ela dizia assim, a certa altura ela falava dos movimentos radicais, que ela perguntava para a turma, vocês são contra ou a favor dos movimentos radicais? E a maioria da turma dizia que era contra, que você tem que fazer as coisas têm que ser negociadas, você precisa de conhecimento científico, você não pode sair dizendo que um animal é senciente se você não pode, né, sem evidência, e que tem que ter uma negociação para poder fazer legislação, não sei o quê. Aí ela fez um desenho, aí era muito engraçado, que aí ela botava aqueles baby steps, de repente ela botava assim e aí ela botava o meio termo, e o meio termo entre o bom e o ruim era muito estreito. Mas aí, de repente, se você tinha uma ação como essa ação dos cães, que é uma ação, digamos, extrema, né? Uma ação ativista, o polo entre o que é possível e o que é absurdo fazer com os animais fica desse tamanho. E aí, mesmo quem é centrão, mesmo o meio termo já é muito mais avançado do que ele era antes.
Então, ela dizia: a gente precisa das duas coisas, porque muitas vezes uma ação ativista, mesmo que ela não resulte, a própria ação não resulte, ela muda a percepção popular e faz com que a posição moderada se torne o que era uma posição radical no dia anterior. Então, você tem um jogo de muitas peças, em que as peças elas afetam umas, elas se transformam, e ao se transformar, elas fazem com que as outras se transformem também, para que tudo se acomode. Eu acho, não sei se respondi assim. Não, obrigada, claro. Mariana, quer fazer uma pergunta? Levantou a mãozinha ali. Sim, quero voltar um pouquinho, Juliana, porque sobre a questão da hierarquia, foi algo no seu livro assim que mobilizou muito meu corpo, e que, sabe quando você sente assim que aquele corpo de palavra mobiliza algo dentro que, né, te dá aquela sacudida que te faz rever muita coisa, assim. Nessa parte que você traz a questão, né, da hierarquia, principalmente isso, então, quer dizer, com os primatas, acho que tudo isso que você trouxe já aqui na fala, né, então, os primatas teriam mais possibilidade de permanecer vivos do que, às vezes, um rato e tal. Bom, e eu fui uma pessoa que cresci sempre muito envolvida com animais e plantas, porque eu cresci em fazenda e depois de uma certa idade a minha opção de vida foi sempre estar um pouco mais retirada da cidade, sempre em sítio, chácara, etc. Então essa relação com os animais e as plantas sempre foi muito intensa assim comigo. E sempre tive animais domésticos em casa, desde pequena, então gato, cachorro, sempre foi muito presente na minha vida. E é claro que eles ocupam, né, assim, um lado afetivo muito grande, assim, é meu. E certos animais não, porque como uma criança de fazenda, né, então também fui aquela criança, não o tempo inteiro, mas principalmente acompanhei o meu irmão, que tinha isso muito mais vigoroso do que eu, né, de colocar sal na coitada da lesma, de pegar os sapos e prender. Na minha escola, né, eu estava ouvindo vocês falarem sobre os sapos, na minha aula de biologia, não lembro em qual ano, talvez o 8º ano, a gente abriu uma rã, e foi algo assim muito, eu estava muito empolgada em fazer aquilo, mas quando eu me deparei que ela ia morrer, porque eu não teria como, né, assim, voltar com tudo, para ela voltar à vida, aquilo foi muito desesperador para mim. E aí eu nem lembrava disso, vocês falando aí, eu falei, cara, eu abri a rã, né? Então, nesse lugar de que tudo bem, porque a rã tudo bem, não é sabe, não é um primata, não é um animal mais complexo, né? Então, essa relação, e aí eu fiquei, com a sua leitura, eu fiquei pensando, uau, de certa forma, eu também acabo fazendo esse tipo de hierarquia, né? Não tenho, assim, eu tenho pavor de barata, então eu vejo, eu já preciso matar, né? Não tem, né? Não cheguei no nível da menina, da criança que, né, vai ali pensar sobre a importância daquele animal, né? Assim, e aí eu fiquei pensando, Juliana, se por um acaso, ao longo da sua pesquisa, você chegou enfim, a pesquisar modos de vida, né, acho que né, assim, como que é vivida a relação de humanos e mais que humanos de outros povos que não a nossa, branca, moderna, capitalista, eurocentrada, sabe? Como que, é claro que são uma infinidade de outros povos, não só originários, mas, enfim, né, outras formas de se juntar socialmente. E não sei se você chegou a pensar sobre, né, a pesquisar sobre isso, a vivenciar alguma coisa, pensando até na sua orientadora, que é a Débora Danowski. Enfim, me veio aqui, porque para entender como que também outros povos vivem essa relação. Eu cheguei a morar 1 ano na Amazônia, eu vivi um pouquinho, né, aquela perspectiva, aquela relação, não era uma aldeia indígena, era uma comunidade cabocla,
né, que é diferente, que ribeirinha, que tem uma outra relação com os animais, de muito respeito, mas, enfim, tinha as problemáticas ali também. Enfim, queria te escutar um pouquinho sobre isso, assim. Uhum. Sim, eu tomei uma decisão consciente quando eu comecei a escrever de que eu só ia falar do, digamos, meu povo, ou do povo de que supostamente eu faço parte. Porque que eu não ia meter minha mão, não ia falar dos outros, assim. Porque eu pensei, eu não tenho jurisdição, eu não tenho. Enfim, além de que vai acabar ficando uma bagunça, eu também não me sinto à vontade para fazer isso. Mas eu acho que tem uma questão, assim, só retornando à barata, né? Eu não sei. A fala barata eu também eu lembro da GH, né? Que é um dos meus livros favoritos na vida. E que tem essa frase, que é um mais que tudo, que é que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. Né? Olha só, não é uma força celestial, é a força de um inferno. O mundo todo vivo tem a força de um inferno. Assim, é muito forte, é uma força infernal. Né? Eu sou louca por essa frase, eu estou botando ela em texto, assim, todo mundo pode usar, claro, é da Clarice. E o livro, assim, é cheio de... Clarice é assim, né? Porque é uma mulher que as coisas passavam por ela, né? Recebia coisas. Mas a questão da barata também, e do livro didático, no meu livro da terceira série, da quinta série, era da quinta? Sei, não, da terceira série, sei lá, da quinta, não sei. Tinha uma parte que tinha assim, animais úteis e animais nocivos. E eu não lembro quem eram os animais úteis, mas os animais nocivos no desenho de um rato. Acho que é por isso que eu falo tanto de rato. E gosto tanto de rato. Porque eu era muito chateada que era um ratão assim, e tinha um X nele. Mas, voltando à questão da barata, eu conheço uma pessoa, inclusive, que é budista, que não mata barata, ela captura barata e joga barata no mato, no jardim. Se ela tá morando na cidade, ela arranja um matinho e joga. Só que assim, o problema é que a barata já fez ninho, entendeu? E vai dar barata na sua casa. Não é uma. Essas coisas não são tão. A gente não tem inocência, não tem Éden. Assim, acho que isso é muito importante. A gente não vai viver numa grande comunidade morando com as baratas. A barata pode ter o lugar em que ela vive, assim. O problema é que o desenvolvimentismo, né, o desenvolvimentismo que eu quero dizer, se a modernidade, ou a modernidade, o problema é que a modernidade devora tudo. Então não sobra espaço para a barata ou para o rato, né? Os ratos, eles resolveram não ir embora, assim, eu acho, os ratos são louquíssimos, né? Não foram embora, ou a maioria, ou pelo menos uma ou duas espécies não foram embora e resolveram ficar como animais que a gente chama de animais sinantrópicos, né? Esses animais que se aproveitam do banquete do lixo da humanidade sem terem sido convidados. Né? Então, assim, a gente acha praga e tudo, mas estão aí, tem rato à beça. Pombo é a mesma coisa, né? Ninguém gosta de pombo, todo mundo odeia pombo. Pombo tá aí, não pede licença para ninguém. E estão aí. Com pombo é fácil conviver. Com rato é um pouco mais complicado, porque depende da. Porque esse negócio da doença do pombo, só um parênteses, porque esse negócio da doença do pombo se a gente tivesse um serviço público de limpeza decente, isso não ia nem existir. Já é raro. Mas a doença do pombo é assim: se o pombo faz cocô, aí nasce um fungo nesse cocô, aí você aí esse fungo seca, aí ele vai para o ar, aí você respira aquilo e você pode ter uma doença. Então, uma doença que não é uma epidemia,
e que se limpassem a cidade também não chegava nisso, né? E há outros modos de controle populacional que não são exterministas. Mas, assim, a gente tem esse problema de devorar tudo, de devorar o campo, né? Por exemplo. Então, o pombo não tem mais para onde ir. O rato também, se quiser ir embora. Eu, se quiser ir embora, também não posso ir. Quase, sabe? Estou quase na situação deles. É uma piada, assim, mas não é tanta piada assim se a gente pensar na população brasileira, assim. Que a modernidade vai devorando esses espaços. Por que assim, entrou um tigre não sei onde e atacou a aldeia? Sim, porque onde que o tigre vai morar, né? Então, assim, não é que a gente não é para todo mundo se dar, não dá para todo mundo se dar as mãos. Eu não posso morar. O tigre entrou aqui na minha casa, eu vou ter que ir embora. Eu não vou matar um tigre, por exemplo, no caso, né? Barata é um ato. O tigre eu não vou matar, porque tem 3.000 tigres no mundo. Como é que chama? No seu habitat natural, no seu in the wild, né? Só nos Estados Unidos tem mais tigre pet do que tigre na natureza. Tem 3.000 tigres, isso é uma coisa assim que me revolta profundamente. Então, se o tigre entrar aqui na minha casa, não vou matar o tigre, vou deixar a casa para ele, porque assim, a gente não pode viver junto, né? A gente não tem condição de viver junto. Assim como não tem condição de viver junto com o gorila, não tem condição de viver junto com a barata, porque a barata vai acabar me causando uma doença. É complicado. Ou, por exemplo, toda a questão dos animais errantes, né, que eu acho uma questão trágica, porque existe saída, né, e a saída não é canil, existe saída de política pública, de vacinação, de controle, para que esses animais se tornem, por exemplo, cães comunitários, ou que haja casa e comida na própria cidade, né, em vez de entulhar todo mundo num abrigo precário, e essas soluções. E não existe vontade política, né? Mas se não existe vontade política, porque também a vontade popular está meio, né? As pessoas encontram um gatinho, encontram um cachorrinho e querem saber quem quer ficar com ele. E aí elas acham que salvaram o gatinho e o cachorrinho. Mas a gente vai continuar, assim, o fato da gente ser animal significa que a gente não vive sem que outro morra, né? Esse outro pode ser um vegetal, mas um outro alguém, né? Que é como vai dizer Haraway, que é tipo, não lembro como é que ela diz, mas assim, another one, não another thing, alguma coisa assim, que outrem e não alguma coisa, que algum outro e não alguma coisa vai morrer, né? Animais precisam, a gente é heterotrófico, a gente precisa comer outra coisa que não é a gente. Essa outra coisa é viva. A gente pode ser vegano, lembrando que os vegetais não são veganos, eles são onívoros. A gente come qualquer coisa que estiver debaixo da terra, né? As carcaças, não sei o que, eles vão lá, transformam tudo e comem. Não estou falando isso para provocar, eu acho acho que todo mundo tem que, no mínimo, diminuir a quantidade de carne que consome, porque é gente demais, comendo carne demais, e não é só uma questão ambiental, no sentido, não é só uma questão climática, mas é uma questão ambiental da nossa relação com o que a gente come, com quem a gente come, né? A gente nunca come alguma coisa, a gente sempre come alguém. E aí, quando a Haraway fala dessa coisa de ter que aprender a se haver com a morte, passa por aí também, né? A gente tem que aprender a morrer no sentido de que não é um absurdo matar 100 milhões de ratos, 200 milhões de ratos, ou às vezes invertebrados, muitas vezes são invertebrados também, mas rato está muito ligado à pesquisa do câncer, o coelho, para encontrar um paliativo para uma doença rara ou para um certo tipo de câncer que você está tentando há um tempão. Às vezes é melhor aceitar que você vai morrer.
que tal doença mata. Mata. Os seres humanos morrem. A gente não vai se tornar, ou a gente não. O que desejo é esse. Da onde vem esse desejo de imortalidade? Da onde vem esse desejo de viver 200 anos, né? De que nada pode nos afligir, né? Mas a gente tem diferente, como os animais não são homogêneos, não são todos os mesmos, a gente também, e nem os humanos, né? Mas a gente tem diferentes relações com diferentes espécies. Você perguntava de outros povos. Bom, tem as pessoas que fazem permacultura, né? A pessoa da permacultura eu acho que está mais perto de matar o menos possível e gastar o menos possível, e tem algumas comunidades. E eu não sei, eu acho que tem algumas que. Porque aí, assim, tem o tipo de modo de vida e tem a questão da escalabilidade, né? A permacultura, se ela é escalável ou não, né? Se dá para fazer um país todo baseado em permacultura, não me parece possível. Porque os próprios, mas é possível ver essas ilhas e elas são muito interessantes, que haja cidade, né? Que haja essas ilhas, que haja esses grupamentos. Outras populações, eu penso, por exemplo, populações indígenas são populações que sempre comeram carne, mas sempre comeram muito menos carne do que a gente come hoje, assim como os europeus comiam muito menos carne do que comem hoje, né? Hoje é a festa, a farra do boi. São populações porque comem o que caçam, né? Então você não consegue caçar uma anta a cada 2 dias, não é assim, né? Tanto que, muito curiosamente, em várias línguas indígenas, por exemplo, em Yanomami, existe um verbo para estou com fome de carne. Se existe um verbo para estou com fome de carne, é porque você não come carne todo dia. Né? Você tem uma hora que você está com fome de carne, e aí você come carne, mas come-se outras coisas. Por outro lado, as pessoas da cidade às vezes idealizam muito os povos indígenas, né? A relação deles com os animais, mas aí eu acho que todo mundo aqui sabe, ninguém é. Eu conheço até uma anedota de uns turistas que foram ter com os Runicuim, que são os Kaxinawá do Acre, e que aí foram numa caça, e os Kaxinawá mataram, não me lembro, mataram alguma caça grande, assim, um mamífero. E os turistas que me contou isso foi um amigo que é professor da Federal do Acre, mora lá. E aí os turistas perguntaram, e agora o que vocês fazem uma oração para a alma, né, do animal? Vocês fazem algum ritual? Aí os indígenas responderam assim, não, a gente bate assim com o pau e fala assim, morre, bicho safado, morre. Enfim, porque é claro que assim, que aquele bicho é uma pessoa, aquilo já está, aquilo já é cosmológico. Você não, quem faz oração a cada vez é quem não está. Para os Runicuim, isso já é óbvio no mundo, que esses bichos são gente. E que esses bichos podem se vingar, que esses bichos podem virar outra coisa. Eles não precisam, toda vez que eles vão matar, reiterar isso. Eles já vivem num mundo em que esse bicho é gente. Né? Isso não quer dizer que eles são como nós. Né? E penso também, por exemplo, nos quilombolas que têm criação de animais e que também não é. Não existe um povo que tem uma relação tão predatória e violenta quanto. Não exatamente os ocidentais, porque, por exemplo, o pessoal da permacultura costuma ser ocidental, e de outros tipos de grupamentos, mas desses que vivem, querendo ou não, dentro da barriga do monstro capitalista. Assim, né? E eu acho que quando a gente é criança, é fogo mesmo, né? Você falou que você fazia isso com seu irmão. Criança é cruel, e aí faz parte da educação também, eu acho, né?
aprender que o mundo é vivo, que é uma educação que a gente também perdeu quando a gente se desligou do mundo natural, eu acho, né? Há muito tempo isso. Isso é uma coisa, meu Deus do céu, isso é uma coisa que que Ovídio reclama a respeito dos romanos imperiais. Então, assim, é uma coisa que parece que a humanidade está sempre, ou certa humanidade está sempre fazendo, né? Você vai ler lá um poema romano, sabe, antes da Era Comum, e você vai ver lá esses poetas que viveram no período imperial, com nostalgia da República, porque na República, sim, a religião e a cosmologia ligavam os homens à terra, e agora os imperadores estão virando divindades. Então a gente tem esse problema fundamental, né, que é um problema fundamental, que é um problema que percorre toda essa história, que é esse pertencimento e não pertencimento e vontade imperial, né, em relação ao que se chama de mundo natural. E só para terminar, uma vez quando eu era criancinha também, não sabia nem pensar, porque eu não sei o que passava pela minha cabeça. Eu estava brincando de fazer bolinha de sabão, aí eu vi um buraquinho assim no chão, no concreto, e aí eu peguei a mistura de água e sabão e joguei. E aí demorou 2 segundos, começou a sair assim, um monte de formiga carregando tudo que elas tinham. E aquilo causou assim, um desespero. Mas eu fiz. Eu quis fazer. E depois que eu vi o resultado, fiquei apavorada. Criança é fogo. Vai fazer, mas aí depois, né, tem que ter um ambiente comunitário depois para dizer que certas coisas não se fazem, mas que também não é para beijar o sapo ou levar o rato sujo, sabe, né? Que tem certos limites. Vamos manter certos limites, mas não vamos sacanear a vida, né? Acho que é isso que eu posso dizer. Obrigada, Juliana. Eu acho que a gente pode ir chegando ao fim. Eu estou aqui pensando na Juliana, que não deve ter almoçado, né? Assim, Imagina, tô tranquilo. Aqui até agora. Acho que eu tinha várias outras perguntas, mas acho que a gente pode ir. Vou adotar aquilo que você faz, assim, de mandar por e-mail e a gente ir conversando por e-mail, né? Assim, acho que foi muito lindo, assim, te escutar sempre com uma força de contar histórias e conectar histórias muito distintas, né, assim, e colocar todas juntas, sem necessariamente uma hierarquia entre algo que foi vivido e entre algo que foi pensado, como se houvesse essa separação, né, entre o vivido e o pensado. Essa é uma das coisas que me chama muita atenção também, na maneira como você traz as diferentes experiências e a maneira de propor assim, um trânsito bem interessante entre o vivido e o pensado, assim, sem propriamente interrogando, né, essas separações, e a maneira como a escrita às vezes se coloca fora, né, do vivido, assim. E, bom, queria agradecer, queria dizer que foi uma alegria, queria perguntar se alguém gostaria de fazer uma última pergunta. O Breno tinha levantado a mão, de repente o Breno pode se apresentar, que ele chegou por último. A Larissa está fazendo uma colocação aqui do lado. A Larissa é bióloga também. Não, só tô falando no meio dos biólogos, que medo. Os 3 biólogos. E deu uma travada aqui. Sim, para mim também. Voltou. Foi a sua. E eu queria comentar. Sim, aqui também travou. Tá travada. Será que tá todo mundo ruim ou sou eu? Não, ficou ruim aqui também. Eu te ouço bem, eu te vejo bem. Você me vê bem, me ouve bem? Foi rapidinho, né?
Bom, queria dizer foi. da potência, Juliana, do seu livro, da sua escrita. Não tá dando. Tá ruim, né? De repente falar para ela fechar o vídeo. Deixa eu escrever para ela, peraí. Ou ela sair e entrar. Será que ela não pode sair e entrar? Olá pessoal, boa tarde. Eu cheguei com um pouquinho de atraso, só queria aproveitar esse momento assim de embaraço para saudar a Juliana. Eu também tinha um comentário, talvez até para fazer, porque é uma coisa bem breve, né? Mas eu não pude deixar de fazer algumas reflexões durante a semana passada, enquanto eu estava lendo alguns trechos do seu material, né, do Cosmopolíticas, e em paralelo eu estava estava participando de um workshop que foi realizado aqui em Belém do Pará, que é onde eu moro, sobre decolonialidade e historiografia da arte. Né? O nome do curso eram Iconografias Iconografias da Invisibilidade, se eu não me engano. E o que eu achei muito interessante assim nesse curso é que foi inclusive promovido pelo professor Afonso Medeiros, de História da Arte, daqui de Belém e tal. E assim, ele falou, fez uma série de incursões em torno do pensamento decolonial, sobretudo nas formas de representação da arte indígena, da relação entre enfim, né, o que foi a produção do país e a produção de imagens, né, a produção do Brasil, né, a construção do Brasil e a produção das imagens que seguirem em paralelo a isso, né, e embora o professor Afonso não tenha se detido em torno, por exemplo, de uma produção de uma série de políticas que construíram o nosso país, construíram uma série de relações predatórias, exploratórias, na relação com a floresta, com os seres da floresta, né? Né, inclusive, durante, né, as famosas incursões exploratórias, por exemplo, como as que foram promovidas por Leopoldina, com Debré, né, com artistas, né, que produziram ilustrações em torno da vida indígena, né, da vida dos povos que vieram, né, em condição de escravidão, né, dos povos afro, né, que foram trazidos de forma coercitiva, mas no meio da aula surgiu uma imagem, assim, que foi uma imagem até que eu estava pesquisando aqui rapidinho, né, que é do Martius, que é uma alegoria da fauna e flora brasileira, né? Deixa eu procurar, vou procurar aqui. Eu vou colocar o link. Eu vou colocar o link no nosso chat, né? E aí, embora o professor Afonso não tenha trazido assim uma reflexão em torno da nossa relação com os animais, né? Ou melhor, né? Enfim, talvez uma perspectiva mais aprofundada de talvez uma relação entre o pensamento, os estudos decoloniais e os estudos multiespécies, que foi até uma coisa que eu levei mais no sentido de provocar, né, para futuros debates, discussões, né, que ele venha a promover em torno disso. Eu fiquei capturado pela imagem, assim, né? Porque a imagem, embora seja uma imagem muito bela, né? Que eu olho a imagem e eu percebo que ela é fruto de uma série de estudos, né? Ele pegou cada bichinho que porventura passou por ele,
né, provavelmente deve ter produzido inúmeros cadernos, estudos, aquarelas, e dessas aquarelas ele produziu essa imagem, né, como uma espécie de bricolagem, né, com várias espécies juntas no mesmo espaço, convivendo numa espécie de harmonia utópica. Como se fosse, né, o Éden sul-americano. Você está vendo a imagem, Ju? Estou sempre fascinada. E assim, eu achei a imagem. Foi rápido, foi um momento super breve, né, do curso, mas eu fiquei pensando, caramba, tá aí, né? Igualmente romanceada, igualmente representada de forma exótica e como uma espécie de, né, que eu estava tecendo um paralelo, né? Que imagina, essa imagem ela foi apresentada na aula no contexto em que várias outras imagens de representações de povos indígenas, né, também estavam sendo apresentadas, produzidas por artistas como ele, né? E aí, caramba, né? Como que imagens tão romanceadas, tão belas, são produzidas, né, em torno de criaturas que são tratadas de uma maneira tão hierarquicamente como você vem trazendo, né? E eu até fiquei com vontade de compartilhar essa imagem assim com você agora, com base no que a Mariana tinha trazido, né? Assim, você né, trouxe as reflexões em torno da hierarquização no texto, aqui, né, durante a nossa conversa, e como isso, né, acabou me provocando, né, um certo incômodo, um certo estranhamento ao me deparar com essa imagem, que provavelmente se eu tivesse visto ela a qualquer outro momento antes, assim, eu teria apenas visto como uma bela imagem, com espécies muito bem ilustradas, com aquela visão de neutralidade científica, assim, né, ou de um enciclopedismo curioso, né, mas que será que é possível a gente pensar, né, os deveres exploratórios coloniais a partir dessas imagens também, né, e hierarquizantes, inclusive. Então, queria assim só compartilhar essa imagem, né, e com essa partilha também te saudar. Espero que a gente possa ter mais oportunidades adiante de interlocução, de diálogo, né? E com certeza os desenhos que eu faço daí em diante não serão, pelo menos, pensados da mesma forma a partir, né, dessa leitura, desse encontro de hoje. Tá? Obrigado. Imagina. Eu que agradeço. Nossa, é incrível, é incrível, é incrível. E me lembra isso, assim, me lembra um Éden sul-americano, assim, né? Todo mundo convivendo. Imagina a sensação, você não vai atacar alguém e pegar, isso não vai dar ruim em 2 minutos. Não sei se o pessoal foi montado aí, vocês vão começar a brigar daqui a pouco. É curioso, ontem eu estava com a... Foi ontem? Não, sábado. Sábado eu estava no Museu do Paraná com a cineasta Ana Weiss e com a fotógrafa Valentina Tong, e a gente estava falando justamente sobre produção de imagens, né? A cosmopolítica da produção das imagens. Mas a gente ficou muito... a gente passou um tempo falando sobre o suporte material, né? Mas nesse caso não, porque era fotografia e filme. Nesse caso não é só isso, né? Mas é como o desenho permite essa quimera, né? Eu estou fascinada com essa onça na árvore, ela é lindíssima. Mas sim, o que a Ana disse uma coisa até curiosa. Ela disse assim: quanto mais se produz imagens,
mais tudo desaparece, né? Assim, quanto mais documentário tem, quanto mais sobre uma espécie, um povo, quanto mais foto tem, ainda mais se avisa que está em extinção, né? Está em perigo. Por exemplo, nossa, como eu sabia sobre o mico-leão-dourado quando eu era pequena, porque estava assim, super perigo de extinção, né? É só se falava no mico-leão-dourado e todo mundo conhecia o mico-leão-dourado. Eu acho que nunca deve ter sido feita tanta imagem de mico-leão-dourado assim, né? Na vida da espécie. Então, sabe, que tem uma coisa de uma museificação, né? A imagem ela tem como é que diz, uma vocação para museu, que aí você bota no museu e o que você bota no museu já foi. Tem essa coisa meio. Bom, que é o museu tem a característica de ser, via de regra, né, formado por roubo e por. E por mortos, né? Então, tem um. Então parece que tem um fio, né, que leva dessa profusão de imagens. Essa eu acho que é mais uma imagem síntese, então ela é mais meio essa coisa edênica. Edênica e ao mesmo tempo um retrato do que é a selva, né? Olha só quanto bicho, né? Por isso que as pessoas não veem o Brasil, ou não veem, mas por isso tem gente que acha o Brasil uma loucura até hoje, né? E é uma loucura, mas não é essa. Mas eu não sei se você viu mas tem essa característica de museificação, né? Vamos desenhar, ou sei lá, vamos produzir essa imagem, vamos fotografar antes que acabe. A gente vai construir aqui uma hora, sabe? A gente vai botar isso tudo abaixo, o pessoal vai sumir. Assim, vamos fazer antes que acabe, né? Essa ligação da imagem com antes que acabe é meio assustadora, né? E a Ana até disse uma coisa que eu achei tão linda, que ela estava falando a respeito do último filme dela, que é não o último, né? O último que passou no cinema, nem é o último que passou no cinema, mas o longa dela, que é A Noite na América, que inclusive é livremente baseado na cosmopolítica dos animais. Ela leu e se sentiu afetada e fez o filme, um filme maravilhoso, e isso fez a gente se conhecer, por isso a gente se conheceu e a gente mantém um diálogo muito bom. Agora tem que lembrar porque que a Ana disse que era tão bonito. Estava falando do museu, do antes que acabe, né? Fotografar. Putz, daqui a pouco eu vou lembrar, daqui a pouco, mas ela falou uma coisa muito especial a esse respeito de fotografar antes que acabe, filmar antes que acabe, né? Porque, bom, tem um pouco essa. Ah, sim, lembrei. Porque ela fez esse filme dela todo em 16mm, mas só com ponta de filme, 16mm, que ela pediu para as pessoas que tinham. Pediu para os amigos, pediu para um monte de gente. Então, assim, ela não tinha rolo, ela tinha só a ponta. E aí, a primeira coisa que ela notou, e era tudo antigo, tudo vencido, assim. E ela filmou tudo em baixa exposição, assim, então ela ainda correu o risco de não parecer nada. A ponta mais antiga, o filme mais antigo, em que saiu, o negativo mais antigo em que saiu alguma coisa, é de 1970. 70? Não, 77. E o mais novo é de 2005. E ela percebeu que a maioria desses rolos, quando ela estava separando e juntando, a maioria desses rolos eram pontas que tinham sobrado de rolo para filmar comercial de TV, anúncio de TV.
E aí ela dizia que o diretor de fotografia falava: Ana, você está fazendo esse negócio em Noite Americana, né, que é em baixa exposição. Você está fazendo isso em Noite Americana com um filme vencido, que já é o filme que já não tem a mesma sensibilidade. Não vai sair nada. É possível que a gente revele, fique tudo escuro. E aí ela falou: pois fica tudo escuro, esse é o filme. Porque eu não quero, eu não tenho interesse em em representar, esse filme ele foi feito no Zoológico de Brasília, quer dizer, e no entorno, e a tese é que Brasília expulsou os animais para sua construção, mas que a cidade não para, né? O desenvolvimento não para, então ele continua devorando terra, continua devorando, e que hoje os animais estão voltando. Eles não têm mais para onde ir, então eles estão voltando. O que também é uma espécie de. É uma coisa bonita. Tem essa coisa interessante de que a cidade nunca consegue se completar idealmente, porque ela está cheia, sempre tem alguém chegando ou retornando para estragar a festa dos modernos. Mas, enfim, e aí ela falou: bom, depois se ficar escuro, tudo bem, porque eu não tenho interesse em representar. Meu interesse é na manifestação, em o que é que vai e quer se manifestar através dessas películas, todas vencidas, né? E eu adorei essa ideia do filme, como uma manifestação de outrem, né? Você vê, não porque você filmou, mas porque alguma coisa você quis representar algo, né? Bom, você pode fazer isso, se você for soberano da câmera, né? Mas existe um outro modo de filmar em que você permite que os outros se manifestem, pelo menos em alguns dos seus termos, né? Mas essa questão da imagem vai muito longe, assim. E ela me interessa particularmente, assim, na verdade. O regime de produção de imagem, porque eu acho que a gente está, por exemplo, no antropoceno, e abundam os filmes catástrofe, e às vezes as pessoas acham: vamos ver filme tal, porque é importante, e, e são filmes que estão... bom, eu estou ultrapassando já há muito tempo. Mas a questão da produção da imagem ela é colonial desde o começo, ela está ligada a essa museificação desde o começo, e ela está ligada por exemplo, hoje, se for imagem digital, ela está ligada à mineração e às big techs, né? Se for a Valentina lembrou uma coisa fantástica, que era que a Kodak mantinha até o começo do século, até o começo do século XX, tinha cofres com barras de prata e tinha matadouro, que era para poder fazer película, que película é feita com prata e gelatina, né? Película é feita com gelatina até hoje, animal. Mas, enfim, esses suportes também das imagens, né? Então, assim, é uma coisa que é muito... que eu acho incrível, assim. E se for para pintura, eu não conheço bem, mas imagino que tenha toda a história dos pigmentos, e de como são produzidos e tudo. E, enfim, e nessa imagem linda, o que a gente tem é a selva, né? E é isso, essa coisa essa vocação de museu, e essa coisa do museu como que guarda o que está morto, né? Me lembrou um filme maravilhoso do James Benning, que se chama História Natural, ou Museu de História Natural. É isso? História Natural. É um documentário de 2014,
o James Benning é aquilo, né? A câmera dele quase não mexe, ninguém fala nada, só ele mostrando os espaços desse Museu de História Natural. Aí tem uma hora que ele vai assim, tipo, no acervo, e ele começa a abrir gaveta, e são assim, fileiras de passarinhos totalmente preservados, né? Tem tecnologia de preservação, e a tirinha, assim, dizendo qual é a espécime, né? Porque são vários espécimes de cada espécie. Mas, assim, gavetas e gavetas e gavetas que são abertas. Aí tem, tipo, sala cheia de bicho empalhado, sabe? Assim, é uma loucura, assim, é um sarcófago. Enfim, então tem todo esse complexo das imagens e da colonialidade, né? Que eu acho que são questões interessantíssimas para se pensar. Até porque, para quem quer trabalhar com imagem hoje, né? Se interessa por imagem hoje. Mas muito obrigada pela pergunta, gostei muito. E muito obrigada por me mostrar esse desenho, é fascinante. Obrigada, Breno. Gratidão. Ainda bem que eu caí aqui, mas você fez, eu espero que você tenha se apresentado também. Eu estava exatamente propondo isso, mas acho que vocês nem conseguiram ouvir, né? Assim, obrigada, Juliana. Foi ótimo a Juliana entrar um pouco também nessa conversa com as imagens, com o cinema, falar sobre essa produção de filme a partir do livro, né? Assim, então, que era uma questão também que eu tinha pensado da gente poder conversar um pouco. Agradecer, a gente está chegando ao fim agora do nosso encontro, dizer que, nossa, a gente fica com te ouvir, né, te ler, vai dando uma sensação boa de um engajamento com a materialidade disso que você chama de cosmopolítica dos animais, sabe? Não é uma abstração, não que não seja importante abstrair algo, mas assim, não é uma coisa, tem uma concreticidade, uma praticidade, um engajamento material, assim, que é muito, muito bonito de acompanhar, de estar junto, sabe? Então, a gente agradecer, porque é um desafio, né, nas pesquisas, a gente conseguir efetivamente também se conectar com a realidade, porque eu acho que da materialidade é conseguir se conectar com uma multiplicidade do real, né, assim, em ato e em potência, né, assim, então acho que as duas coisas são movimentos muito, muito especiais, foi um aprendizado incrível poder te escutar, estar junto. Obrigada, e a gente então se despede, agradecendo. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a Suzana pelo convite, pela gentileza, pela generosidade na leitura, agradecer as pessoas que vieram pelas perguntas tão sensíveis e interessadas e interessantes, pela possibilidade da conversa, porque ninguém escreve sozinho, ninguém pensa sozinha, então eu gosto de conversar porque eu acho que é sempre uma chance de a gente de continuar aprendendo, assim, né? Enfim, de manter o pensamento o pensamento, né? Manter o pensamento vivo, né? Pensar é pensar com, então escrever com. Então, foi uma alegria encontrar um grupo tão bacana, assim. Muito obrigada a todos, todas e todes. E uma boa tarde. Espero que a gente se encontre. Espero que a gente se encontre presencialmente, Juliana. Quem sabe a gente consegue te convidar para vir aí no segundo semestre. Vamos pensar isso. Um abraço a todas, todos. Beijo, gente. Então, tchau, tchau. Tchau, Obrigado, Juliana. Tchau, tchau.